Eu expulsei a minha sogra pelos cabelos do hospital. Será que eu tô errado? O que você faria no meu lugar? Eu sou casada com meu marido já vai fazer 7 anos e recentemente nós tivemos o nosso primeiro filho. A minha sogra, claro, sempre aquela mulher super intrometida, mas graças a Deus meu marido sempre colocou ela no lugar dela e nunca foi uma coisa que atrapalhou o nosso relacionamento, porque como eles dois já eram pessoas assim muito distantes uma da outra, né? Meu marido saiu da casa dela quando ele tinha 18 anos, porque nem ele mesmo aguentava ela. Então ele já tem um relacionamento meio distante e eu e ela a gente teve pouco contato assim durante a vida. De eu ir na casa dela era realmente só em datas comemorativas. E como ele já sabia a mãe que tinha, então o nosso relacionamento foi fácil de seguir porque ele nunca deixou ela atrapalhar. Só que as coisas deram uma piorada quando o nosso filho nasceu. Porque ela queria estar o tempo todo perto, ela queria estar dando pitaco, ela queria ajudar a criar, queria ajudar a cuidar, porque era o primeiro neto dela, ela tinha que estar perto tudo. E eu sempre dando um chega pra lá nela. Quando eu saí da maternidade, ela queria ficar comigo em casa. Queria me fazer companhia, me ajudar, queria cuidar e tudo, só que eu acabei não aceitando. Apesar de que seria uma ajuda e tanto naquele primeiro momento, mas eu não aceitei porque eu já sabia que não ia dar certo. A gente ia se desentender, a gente ia brigar, ela ia querer questionar tudo que eu estava fazendo. Então eu resolvi não aceitar e decidi ficar sozinha, cuidando, né, no tempo que meu marido estivesse trabalhando. Peguei licença maternidade do meu trabalho e resolvi fazer tudo sozinha. Só que eu, mãe de primeira viagem, e acredito que pode ter acontecido com outras mães de primeira viagem, eu ficava muito preocupada, então eu ficava o tempo todo atenta. Qualquer tosse que o meu filho tinha, eu já queria levar ele para o hospital, porque eu pensava que estava acontecendo alguma coisa. Tinha muito medo dele ficar doente ou coisa assim, então eu estava sempre muito atenta. E aí até que teve um dia aonde foi quando eu voltei a trabalhar, né? E aí eu tive que contratar uma pessoa, uma babá, pra ficar com o meu filho no período que eu e meu marido estivéssemos trabalhando. E aí eu já tinha uma pessoa que eu já conhecia de muitos anos, sabe? Que confiava muito. E chamei, perguntei se ela queria trabalhar de babá pra mim, ela aceitou e assim foi. E aí teve um dia aonde o meu filho ele acordou meio enjoadinho, sabe? Ele tava meio pra lá, meio pra cá. A gente sente quando o nosso filho ele não tá 100% normal. Mas até então não tinha nada. Até então ele só tava meio enjoado assim mesmo, não queria mamar, tava meio assim. E nesse dia em específico eu tinha um negócio muito importante no trabalho que eu não tinha como faltar. E aí foi que eu falei pra menina, né, pra moça que eu tinha contratado pra ser babá. Falei, olha, fica de olho nele. Se de repente você sentir que qualquer coisa diferente, você me avisa de imediato. Ela, não, tudo bem, não se preocupa. E nisso eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no trabalho, eu acabei entrando numa reunião e aí eu botei meu celular no silencioso, né? Porque eu ia fazer uma apresentação e botei na bolsa. E aí tá, fiz a apresentação tudo, até que quando eu saí, essa reunião ela demorou mais ou menos umas 2 horas de tempo. Quando eu saí, eu peguei o celular e eu vi que tinha várias ligações perdidas da babá do meu filho. E aí eu comecei a me desesperar, né? Peguei o telefone e retornei na mesma hora. E aí ela falou que ele tinha pegado uma febre que do nada ele tinha ficado com uma febre muito alta, ele estava tossindo muito, e aí ela tinha levado ele para o hospital. Meu filho, graças a Deus, ele sempre teve plano de saúde, ela tinha ido para lá com ele, me avisou que já estava para lá, que era para eu ir para lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o meu marido já estava lá, porque ela avisou eu e ele, né? E meu marido já estava lá. E o meu filho estava sendo atendido pelo médico. E aí, como eu falei, mãe de primeira viagem, né? Eu estava totalmente desesperada, estava com medo do que podia acontecer, eu estava nervosa, eu estava chorando, porque a gente fica logo com medo, a gente pensa logo o pior. E aí não demorou muito, quem chega no hospital? A minha sogra. Quando ela chegou, eu fiquei, quem foi que avisou essa mulher, né? E aí foi que meu marido falou que eles estavam juntos, que ele tinha ido na casa dela levar umas compras que ela tinha pedido e foi bem na hora que a menina, que a babá ligou pra ele, e aí ele tava com ela acabou escutando e seguiu ele no carro. Aí, ok. Nisso ela começou. Onde é que tu tava quando teu filho tava passando mal? Porque tu que tem que reparar, não sei o quê. Ela começou a falar várias coisas pelo fato de eu ter ido trabalhar. Até que o médico veio, né, e falou que o meu filho estava com suspeita de pneumonia, que eles iam fazer mais exames e que ele estava com suspeita de pneumonia. E aí, gente, eu já presenciei muitas crianças morrerem por conta disso, sabe? Então, eu me desesperei muito no momento que ele falou que era uma suspeita de pneumonia. Me desesperei, sabe? Eu fiquei totalmente transtornada. E nisso a minha sogra começou a falar que a culpa era minha, que eu não sabia cuidar do meu filho, que se meu filho tinha pegado aquilo é porque alguma coisa de errado eu tinha feito, porque eu não servia para ser mãe, que ela ia entrar, vocês acreditam que ela falou que ela ia entrar na justiça para pedir a guarda do meu filho porque eu não servia para cuidar dele da forma correta. Quando ela falou isso, eu simplesmente perdi totalmente a razão, perdi totalmente o controle, puxei ela pelos cabelos e saí arrastando ela para fora do hospital. Parte 2.